Boas-vindas ao Nação Astral. Eu, Andréia Pinheiro, trago o assunto hoje, o ascendente em Libra. O signo ascendente é uma das características mais importantes do seu mapa natal. Você sabe o motivo? Pois bem, assim como o Sol, a Lua, o ascendente também é uma das informações essenciais para que você possa compreender mais sobre os seus traços predominantes na personalidade. Um exemplo, o Sol ele vai tratar da nossa essência, nosso eu interior. E a Lua sobre as emoções, os sentimentos, as nossas necessidades, enquanto que o ascendente ele vai tratar justamente das características que nós demonstramos e ao interagir com as pessoas, aquela primeira impressão que nós causamos em alguém. E por nosso jeito de ser, de se expressar, de falar, pelo nosso comportamento ou até pela postura social que nós temos, né? As pessoas chamam o ascendente de persona. Então tem muito a ver com aquilo que eu vejo e com aquilo que eu transmito e que as outras pessoas também vão ver em mim com facilidade. E para descobrir esse ascendente é prestar atenção no seu mapa, onde fica a casa 1. Porque no mapa são 12 setores. Esse primeiro setor será o setor do ascendente, ou seja, o signo que estava ascendendo no momento em que você nasceu será o signo da sua casa 1, logo será o seu ascendente. O ascendente em Libra, no caso aqui que nós vamos começar a dizer, ele está muito relacionado à interação, aos relacionamentos. Aquela pessoa que tem uma atitude na vida de ser naturalmente afetuoso, de ser atraente, de ser gentil. No primeiro momento ele sempre vai ser essa pessoa que, através das suas interações, da sua fala e da sua personalidade, ele vai prezar pela cortesia, ele vai prezar por expressar atitudes elegantes, atitudes cordiais e onde vai haver sempre uma atitude de equilibrar o que ele sente com o que ele pensa. Um equilíbrio de sentimentos e emoções com sua intelectualidade. E normalmente tendem a ser pessoas simpáticas, pessoas que são adaptáveis e que muitas vezes vão buscar a aprovação do outro, porque Libra, ele se sente inteiro quando ele está interagindo com o outro. Ele tem dificuldade de agir sozinho ou de sentir sozinho. Então o trato social para ele traz muita satisfação. Ele é um ser social. De todos os signos do zodíaco, é o que mais expressa essa necessidade de viver em sociedade, de estar em sociedade. Então, há uma tendência para que quem tem um ascendente em Libra se preocupe em estar sempre muito bem apresentável, que goste até de seguir muitas convenções, os padrões estabelecidos pela beleza e pela estética do momento em que ele vive. Há uma preocupação com o seu vestiário, e isso na parte estética, física. E em termos de personalidade, né, uma vez que o temperamento, essa interação também se expressa no ascendente, vai ser alguém que tende a ter uma habilidade grande em ser mediador, em ser intermediário, ser alguém que vai tentar sempre apagar incêndios, apaziguar os ânimos, convencer também daquilo que ele quer. Então pode ser uma pessoa de muita persuasão, aquela pessoa que possui a sedução por meio das palavras. Isso é um dom de quem tem esse ascendente também. É a arte de convencer e de ser diplomático, sempre buscando um bem maior. E se tiver que fazer uma opção entre o seu bem e o bem do outro, ele tende a balança ser mais para o outro. E se ele percebe que isso acontece também com muita frequência, ele pode ter uma reação brusca e abrupta, algo que aparentemente não tem nada a ver com ele, mas que vai ter a ver com o seu oposto no zodíaco, que é Áries. Quando ele sente, se há um excesso de ceder para o outro, ele pode ficar irritado, irritadiço, até mesmo agressivo.
como uma reação desse abuso, porque ele tem dificuldade de dizer não. Com relação aos seus relacionamentos pessoais, a questão do amor, ele tende a ser alguém que não gosta de ficar sozinho. Então, pode ser que a partir daí ele se torne dependente por um excesso de apego. A necessidade de estar com alguém faça com que ele nunca consiga curtir muito os momentos de pausa, os momentos em que a gente precisa estar consigo mesmo para refletir, para decidir, para às vezes recomeçar uma outra história. Ele tem de ser alguém que vai emendando uma história com outra nos relacionamentos. Caso ele não consiga ter aquele relacionamento ideal, ele vai estar sempre emendando uma coisa na outra, uma relação na outra. E aí ele pouco se escuta, ele pouco se permite esse descobrir, esse conhecer, esse cuidar dele próprio. Isso num sentido mais profundo, porque no sentido estético, no sentido de aparência, isso é algo natural. Ele vai estar sempre procurando superar, estar sempre na moda, sempre muito bem apresentável aos olhos. Profissionalmente, quem tem esse ascendente pode ser pessoas que expressam grande gosto pela cultura e pela arte e logo consigam se desenvolver muito bem nesses setores, cultural e artístico. Ou ainda serem pessoas que têm o dom de harmonizar o ambiente em que elas estão. Ou seja, qualquer profissão em que ele possa melhorar o ambiente, trazer beleza, a parte toda de decoração e design, por exemplo. Em eventos, alguém que vai sempre fazer com que o evento seja muito agradável, os eventos sociais, as atividades de uma forma geral, assim, de muito bom gosto. E podemos dizer até de um certo requinte. A outra possibilidade profissional também tem a ver com a área de comunicação social e do público em geral, uma vez que ele é um excelente mediador, alguém que costuma conversar sobre diversos assuntos, ter essa facilidade de acalmar os mais irritadiços. Então tudo isso tem a ver com essa energia de Libra, que além disso é um signo do ar. E os signos do ar, eles estão muito voltados para a questão da comunicação. O amor que ele sente pela beleza, pelas coisas boas da vida, podem trazer certas dificuldades em relação à administração do seu dinheiro. Eles podem gastar demais, esbanjar demais, por conta dessa necessidade de ter sempre as coisas lindas, maravilhosas, belas e fantásticas. Então é importante prezar pela sua aparência, mas muito mais ainda pela sua saúde, a paz mental, pelo seu equilíbrio. A balança de Libra, ela vai ser sempre bem sucedida se for aplicada em todos os setores da vida. Outra questão que pode ser um desafio para você, quem tem esse ascendente, é ser pressionado. A pressão sobre você pode fazer com que, para evitar um conflito, você venha a esconder coisas, omitir coisas, ou ainda direcionar a situação sempre para o seu favor, que seria um tipo de manipulação, só para não ter conflitos, só para não ser criticado. Então, esse é um dos desafios a zelar. Mas, no geral, quem possui esse ascendente tende a ser pessoas que conseguem lidar muito bem com todas as questões sociais, as questões de justiça também. As profissões ligadas à justiça também são uma possibilidade. E todas as outras voltadas para a estética, viagens, ou fotografia, música, exposições, etc. Enfim, há muitas outras possibilidades, isso é uma ideia geral dessa energia do ascendente. Claro que se tiver planetas ali nesse ascendente vai ser diferente. Se esses planetas estiverem em desarmonia com outros planetas do seu mapa, também pode trazer outras variações. Essa é apenas uma visão geral. E nos vemos em breve em mais um outro vídeo aqui no canal Nação Astral. Forte abraço.